Boa tarde, povo de Deus, povo bonito, povo alegre, amém? Vamos nos levantar nessa tarde, nesse momento. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, diga seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, amém? Em nome de Jesus, que você possa, aleluia, ó que povo bonito, sejam bem-vindos. Que você possa voltar o seu coração e a sua adoração ao Senhor nesta tarde. Os nossos olhos estão fixos em Ti, Senhor. E que o nosso coração, a nossa alma, possa se alegrar naquele que é o único digno de louvor e glória, em nome de Jesus. Canta
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é lindo, maravilhoso esse nosso Deus? O Deus a quem nós louvamos, o Deus a quem nós exaltamos. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus amoroso, um Deus que trouxe você hoje aqui, porque um dia você estava perdido, sem salvação, mas Deus olhou para você com o grande amor com que Ele amou, trouxe você para perto dEle, e hoje todos nós somos irmãos, e podemos estar aqui nesse culto para louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Então fale com o seu Pai agora, feche seus olhos, comunique-se com Ele. Ele quer ouvir seu coração. Fale com o Pai, fale com o Filho, com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir na sua vida. Oh Pai, Pai, Pai amado, Deus em quem nós nos alegramos, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos, o Espírito Santo, nos abrir para que o Senhor haja sobrenaturalmente sobre todas as vidas. Nos leva, Espírito Santo, para o centro da vontade de Deus, o melhor lugar para estar, Espírito Santo, porque nós reconhecemos e já temos experimentado que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós queremos fazer a vontade do Pai. Então o Espírito Santo nos conduza, Espírito Santo nos ajude a esvaziarmos de nós mesmos, para sermos cheios do Teu Espírito, ó Deus. Espírito Santo nos enche, Espírito Santo nos enche, Espírito Santo nos enche, e age com toda a liberdade aqui, Espírito Santo, age com toda a liberdade neste culto, em nossas vidas. Nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos. Sim, Espírito Santo, para o Senhor operar libertação, para o Senhor operar salvação, para o Senhor operar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer no meio do Teu povo. Faz a Tua obra, nós entregamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção nas comunicações. Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Estamos em junho e as festas juninas estão por toda parte. Como cristãos evangélicos, é necessário esclarecer algumas coisas a respeito. Elas eram comuns no continente europeu e originam-se de cultos pagãos já antes de Cristo. Eram festas do solstício de verão, nas quais são celebradas a colheita e a fertilidade da terra. Nelas havia sacrifícios de animais e oferendas de cereais para afastar os demônios da esterilidade, das pestes agrícolas e da estiagem. A seita Wicca, inspirada nos antigos celtas, acendiam fogueiras e promoviam comemorações místicas. Essas festas foram incorporadas ao calendário quando a igreja entrou nesses países para realizar catequização na Idade Média. Essas festas vieram ao Brasil trazidas pelos colonizadores portugueses e se tornaram populares por aqui. Tanto a festa de São João, São Pedro e Santo Antônio são festas em louvor a estes santos. Como cristãos evangélicos, não participamos por causa do objetivo delas. Somos um país no qual as raízes com a terra, com personagens caipiras, é muito forte. Não queremos e nem podemos negar nossas raízes com a terra. No entanto, participar destas comemorações não é o ideal. As escolas promovem essas festas e nossas crianças têm o desejo de participar. Como fazê-las entender que os cristãos evangélicos não participam?
Nossa sugestão é que você diga a verdade. Essa festa louva pessoas que foram consideradas santas. Nós acreditamos que só podemos louvar a Jesus. Combine com seus familiares, com sua célula, uma festa caipira, sem o que caracteriza as festas como as conhecemos. Ser brasileiro e caipira está até na moda, mas ser cristão e santo é top. Papais e mamães, sejam fortes e tenham coragem em dizer não. Nossos filhos não terão nenhum problema em não participar desses eventos. A igreja tem muitas opções de festas, encontros e comemorações nos quais seus filhos vão louvar a Deus. Se não tivermos coragem em dizer não em situações simples como essas, como faremos quando a perseguição bater a nossa porta e ameaçar a nossa fé? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. O Mini e o Multiministério Projeto Amor de Verdade estão em plena campanha de arrecadação de roupas de inverno, como cobertor, agasalho, lençol, toalhas e outros itens, a fim de repassarmos aos nossos projetos parceiros, comunidade da área central e membros da igreja que necessitam deste cuidado. Por isso, convidamos a todos para apoiar, participar e mobilizar, seja de forma individual ou coletiva. Traga sua doação e vamos aquecer o corpo e o coração da nossa cidade. Os adultos podem entregar sua contribuição no hall da igreja e as crianças e pré-adolescentes devem entregar no segundo andar. Já estão abertas as inscrições para o próximo semestre da Escola do Discípulo. Você que deseja conhecer mais a Bíblia ou se preparar para servir o reino de Deus, não pode ficar de fora dessa oportunidade. Todos os nossos cursos são gratuitos e a escola conta com professores capacitados e preparados para servir. Neste semestre você poderá estudar Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento, Fundamentos da Fé, Acompanhamento Inicial, Discipulado, Treinamento de líderes de célula ou supervisores de célula eficaz. As inscrições podem ser feitas no site umb.org.br. Venha fazer parte da Escola do Discípulo. Vem aí o Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais. Em nossa igreja acontece de 9 a 11 de novembro e as inscrições podem começar a ser feitas a partir de agosto a R$ 80, em setembro a R$ 90 e em outubro a R$ 100. Programe-se, invista em sua vida e na vida de um amigo do seu trabalho. Esta é uma ótima oportunidade. Para quem curte rock, quem curte o som da Oficina G3, eles estarão aqui no dia 28 de julho, uma sexta-feira, às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no escritório da igreja durante a semana em horário comercial, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Invista na vida de um amigo. Vem aí o retiro de adolescentes da nossa igreja, uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. De 30 de junho a 2 de julho no Hotel Chácara do Lago. Investimentos de R$ 250, podendo ser parcelado. Fale com o pastor de sua rede. Atenção jovens e adolescentes, as férias de julho estão chegando e junto com ela uma programação super de Deus. O mês já começa com o retiro dos adolescentes na Chácara do Lago de 30 de junho a 2 de julho. Dia 15 de julho, no culto de sábado, Ministério Avivar. Dia 28 de julho, na sexta-feira, Oficina G3. O céu se abriu, a terra se curvou, as águas
sábados às 19 horas. Fique ligado, todo mundo junto em um culto que fala a sua língua. Férias de julho aqui é melhor do que ficar na frente da TV assistindo seriados nada a ver. Seus dons e talentos estão na área da comunicação? Então venha servir a Deus junto conosco na produção. Vem aí mais um workshop dia 23 de junho às 19h30 na sala 113. Não é necessário fazer a inscrição, mas por favor, confirme sua presença pelo telefone 3041 4403 até o dia 20 de junho. Se você já nos ajuda, também é nosso convidado para estar conosco nesse dia. Até lá! Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Muito bem. Estamos hoje novamente com vocês, com alegria, estamos juntos, igreja, que bom, né? Tanta gente no nosso mundo que não pode se reunir. Essa semana agora de 10... eu esqueci a data da igreja perseguida, alguém lembra? Eu mandei até para alguns grupos, eu esqueci a data da igreja. Nós vamos comemorar um tempo de oração pela igreja perseguida. Nós temos isso, muitas igrejas no mundo são perseguidas, né? E as pessoas precisam se esconder para louvar a Deus, para estar junto com os grupos. Peguei um vídeo essa semana lindíssimo de uma mala de Bíblia chegando na China e as pessoas abrindo as Bíblias embaladas e cada um que pegava chorava e abraçava e olhava como se estivesse pegando-se um rubi, um diamante de muitos quilates e olhando como uma coisa muito preciosa. E esse tipo de situação de ser perseguido que hoje existe na China, Coreia do Norte principalmente, Mianmar, vários outros países, Egito, são muitos países onde as pessoas não têm liberdade para adorar a Deus. Isso também aconteceu em Atos. O Ministério Infantil está estudando Atos e o livro de Atos conta a história de como a igreja começou. Como a igreja evangélica, a igreja cristã começou. Logo depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar. Dentre eles, uma pessoa muito importante, que é, falando sobre a história de hoje, né, que as crianças vão aprender, que é chamado Filipe. Os discípulos naquela época, que se tornaram os apóstolos, né, os primeiros 12 que trabalhavam com Jesus, eles ensinaram a igreja a cumprir a ordem de Jesus. Em Atos, a gente já percebe que eles, conforme eles foram pregando o evangelho, eles já foram obedecendo aquela ordem de Jesus, primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra ficaram mais a cargo do apóstolo Paulo, que foi o primeiro missionário entre os gentios, entre as pessoas que não eram judeus de Jerusalém. E tinha um diácono, uma pessoa do meio da igreja, que era um líder, mas não era um pastor, cheio do Espírito Santo, muito usado por Deus, fazia muitos sinais e maravilhas. E um dia, Deus, o Espírito Santo, fez com que ele fosse num lugar, uma rua, onde passava um homem muito importante do reino de Candace, uma rainha lá da Etiópia. Ele era um eunuco e ele estava numa carruagem e ele tinha ido para Jerusalém porque ele já cria em Deus. E ele estava voltando de cultuar a Deus, estava voltando para a sua terra. E ele estava com o livro do profeta Isaías. Naquela época não tinha Novo Testamento. Eles estavam escrevendo aquelas histórias com as suas vidas, né? E este homem lia, mas ele não estava entendendo. E
Deus mostrou para Filipe que Filipe tinha que ficar atento ao que ele estava orando e olhando e lendo em voz alta. E ele aproveitou e falou: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não estou entendendo nada. Aqui é a palavra, mas eu não estou entendendo. E era um texto que justamente apontava para Jesus Cristo. E aí ele fala: esse Messias veio, ele já morreu e ressuscitou. E ele compreendeu que ele estava errado. E ele falou assim: bom, eu creio nisso, eu creio nesse Jesus. Se eu creio, o que eu posso fazer agora? Tem água aqui, eu preciso ser batizado. Então, uma das características de alguém que realmente entregou a vida para Jesus, prestem atenção, alguém que realmente entregou a vida para Jesus, essa própria pessoa sabe que o próximo passo é o batismo. Quem entregou a vida para Jesus, mas não quer o batismo, não quer compromisso com Deus. Será mesmo? Falta alguma coisa para compreender. Mas este eunuco não. Ele compreendeu a mensagem por completo e falou: eu preciso ser batizado. Que história maravilhosa, não é? É a história que o Ministério Infantil vai aprender. Qualquer um de nós pode ser usado por Deus, como foi Filipe. Ele não era um dos apóstolos. Ele era alguém da igreja, comprometido com Deus e atento, pronto para obedecer a voz do Espírito e levar pessoas aos pés de Jesus. Nós vamos ficar em pé. E eu vou pedir para os pastores virem aqui na frente, as crianças com seus recadinhos. Hoje é dia do pastor. Isso. Mais uma cadeira, 4 cadeiras. Isso, nós vamos pegar os 4 que estão aqui. Os pastores vão sentar. Rapidão, pastores. Crianças, todas com recadinho. Nós vamos pregar agora neles, assim, para eles não esquecerem que a gente ama os nossos pastores. Pode ir pregando. Ensina as crianças, Roseli. Isso. Vamos deixar eles bem bonitos, cheio de etiqueta. Olha só. Aí, as fotos, abraço. Pode beijar também. Fiquem aqui as crianças, já podem ficar. As crianças não precisam voltar. Aí, fotos, muitas fotos. Isso aí. Esse é um jeitinho que nós descobrimos de mostrar para os nossos pastores que eles são importantes. É para pregar, gente. Deixa preso assim, em algum lugar para tirar foto, ficar todo bagunçado. É, né? Pois é. Vamos orar então? Nós vamos colocar as nossas mãos em sinal de bênção. Vamos orar pelos nossos pastores. Nós precisamos orar por eles, porque se eles não estiverem bem, nós também ficaremos mal. Nós precisamos de homens para os quais nós podemos olhar. Nós não somos como aquela música do Cazuza que diz que os meus heróis morreram de overdose. Os nossos são servos do Senhor e nós precisamos orar para que eles continuem firmes no Senhor, com compromisso na palavra, somente na palavra, que eles não se deixem levar por fama, por poder, por dinheiro, por absolutamente nada. E eles precisam das nossas orações para que continuem sendo líderes para os quais nós podemos olhar e imitar. Muito bem, nós vamos orar agora. Pai querido, quero glorificar o Teu nome pelos líderes, pelos pastores que o Senhor colocou na nossa vida, na nossa igreja. O nosso desejo, Pai, é que eles continuem sendo servos Teus e ainda mais, cada vez mais santos, cada vez mais puros, cada vez mais cheios do Teu amor, cheios do Teu Espírito. Que a boca deles, Pai, quando eles abrirem, seja a boca do Senhor, Pai. Quando eles forem pregar, que eles sejam ferramenta do Senhor, canal que vem lá do céu e traz diretamente para este templo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, toda a sorte de bênçãos espirituais para todos os pastores da nossa igreja. E esses 4 que estão representando todo o grupo, Pai, que a Tua mão abençoadora e protetora permaneça sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Pode mandar a música, nós estamos saindo.
É isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, para os pais responsáveis, para os nossos professores, mentores, facilitadores. Pode assentar. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Está friozinho lá fora, mas aqui dentro está quente, não é? É a temperatura do Espírito Santo aquecendo o nosso coração. É bom demais. Diga, é bom demais. Oh, coisa boa estar entre os nossos irmãos na família de Deus, louvando, exaltando o Senhor, aprendendo a sua palavra e sendo desafiados para uma vida intensa, cheia do poder de Deus. Estou muito animado, irmãos, porque vocês sabem que nós assumimos a parceria para ajudarmos uma igreja, filha nossa. Ela estava vivendo alguns problemas, estava sem liderança, e aí então nós estamos lá. O pastor Zé Maria está fazendo um excelente trabalho, e nós começamos a nossa célula protótipo faz um mês. Irmãos, que coisa de louco, que coisa linda. A igreja, 15 membros, nós temos vários irmãos já sendo preparados para o batismo, e aí começamos a célula protótipo. Quarta-feira passada, tínhamos 53 pessoas numa casa. Estamos em 4 células, adultos, jovens, pré-adolescentes e crianças. Diga, é só o começo. Não, acho que você não acreditou, não. Acho que você não acreditou. É só o começo, diga lá. E aquele povo está assim, irmãos, olha, eles estão encantados. E quantas pessoas que não conhecem Jesus estão indo? E a gente faz um batalhão e recebe o pessoal lá na calçada, do lado de fora. Que coisa espetacular. A igreja em células é assim, é uma igreja dinâmica, onde as pessoas não ficam assistindo, elas participam, elas são protagonistas e elas estão fazendo diferença. Foi lindo, viu? Os pastores aqui que trabalham, né, levantando liderança. Pastor Zé Maria e eu oramos, pedimos para Deus para nos dar uma secretária ou um secretário. Aí nós oramos durante a semana, e aí Deus mostrou para nós ligamos para a irmã, falando, irmã Neide, a irmã está sendo levantada pelo Senhor para ser secretária da nossa célula. E ela ficou, é? Falei, mas é um mandato curto, viu, irmã? É só um mês de mandato, porque depois de um mês a irmã já vai estar em outra função. Isso significa que a irmã tem que começar a treinar imediatamente, porque daqui a um mês tem que ter outra secretária e a irmã já estará em outra função. Então está muito gostoso, porque sabe o que ela fez agora? Levantou secretários nas 4 células. Lindo, lindo, lindo. A célula de pré-adolescente tinham 17 crianças, sabe, assentadas onde? No chão. Não tinha lugar, não tem cadeira. O dono da casa alugou cadeiras, irmãos, para a célula, teve que alugar cadeira. Mas coisa maravilhosa. E assim a gente vai vendo que nós não somos os pastores da igreja. Nós representamos vocês, mas os líderes de célula são os verdadeiros pastores que a nossa igreja tem. Então quero pedir, se há um líder de célula aqui, é um pastor conosco, fique em pé. Líder em treinamento, fique em pé. Olha, uma salva de palmas, olha aí, irmãos. É o dia do pastor, é o seu dia. Esse é o seu dia, você que está fazendo o trabalho. Nós só representamos vocês aqui, viu? Quem sabe no ano que vem a gente coloca papel em todos vocês, amém? Pode assentar-se, é muito gostoso. E é gostoso demais viver essa experiência fora aqui da sede. Se você estiver sentindo que Deus quer mais de você, e você tem lugar na sua agenda, não, você não vai pegar todas as funções. Mas se você entende que pode ajudar, olha, a missão Elion que nós temos aqui na cidade, o Colibri, há outras oportunidades de trabalho para você. Não fique aí esperando a vida passar. Faça diferença no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Quero dar 2 ênfases aqui agora, porque o primeiro foi testemunho. Primeira ênfase, nós estamos sentindo friozinho, né, irmãos? Então, o Ministério Infantil e o Mini e o Multiministério estão numa campanha de arrecadação de roupas, de agasalhos, de cobertores. Traga isso durante a semana ainda, porque vai haver frio e nós precisamos socorrer as pessoas. Então, faça um esforço, manda aqui para a igreja. Uma hora que você vier para trabalhar ou para ir ao shopping, passa aqui na igreja, deixa agasalhos. Se for no domingo, as roupas para crianças, então você leva para o 2º andar. E os demais você pode deixar aqui na recepção. Há uma urna, uma caixa grande para a gente trabalhar nesta arrecadação. Segunda coisa que eu quero falar para você é que Deus nos deu muitos pré-adolescentes, e é lindo ver o pré-adolescente, aquele ser humano que está buscando a sua identidade, saber como vai ser o futuro dele. Ele tem muitas perguntas na mente e no coração.
é uma hora muito importante da igreja investir nessa turma, sabe? Porque o mundão está falando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Até os nossos filhos que foram criados na igreja, quando chega, vai entrando a época da adolescência assim, o diabo fala assim, vem cá, experimenta o lado de cá. E olha, irmãos, nós já vimos irmãos da igreja, e eu próprio já ouvi, do meu filho, quando ele se tornou adolescente, ele falou assim, pai, mas ir na igreja não é uma escolha sua? O que você sentiria se eu não fosse a sua igreja com você? Irmãos, passei uma noite chorando. Eu nunca imaginei ouvir isso do Yuri. Graças a Deus passou essa fase, não é? O Espírito Santo nos ajudou, está aí um homem de Deus, um pregador da palavra de Deus. Mas esse sufoco vem na vida de toda a família, com mais, às vezes com menos intensidade, não é? Na adolescência. Por isso, irmãos, o adolescente para nós é muito importante. Ele está num momento de grandes decisões. Por isso queremos investir. Se você não tem um filho adolescente, um sobrinho adolescente, alguém aqui na igreja já, invista. Eu gostaria que hoje você ofertasse para o retiro de adolescentes, porque vários deles têm pais que não conhecem o Jesus, não são aqui da igreja. E para eles irem ao retiro vai ser muito difícil. Então no seu envelope de contribuição você escreva adolescentes. Então você vai pagar a inscrição de 1 ou 2 ou 3, você que sabe, porque você vai ajudar. Ou você vai pagar meia inscrição, uma parte da inscrição, dê uma oferta, e aí a liderança da igreja vai poder distribuir isso pelas redes de células para todos os adolescentes. Combinado, meus irmãos? Pegou esse recado? Se os nossos filhos, se os filhos da igreja, ou se outros adolescentes estão numa fase crítica, nós queremos ajudá-los. Então nós vamos ofertar, vamos abençoá-los. E não é só à toa não. Por exemplo, domingo passado eu avisei aqui, uma turma de adolescentes está fazendo dia 23 um carreteirão. Eles estão trabalhando, irmãos. Alguns estão vendendo bombons, cachorro quente. Eles estão se virando, estão dando os saltinhos deles para levantar dinheiro. Mas eu sei que você tem um grande coração e você também vai abençoar a nossa galera. Amém, irmãos? Amém, é isso aí. Vamos lá. Quem vai apresentar agora? Pastor William? É você? Pastor Ronaldo? Nós queremos que você que está nos visitando hoje, nosso convidado, que você fique em pé um instante só, e nós queremos reconhecer você pelo teu nome. Onde estão os nossos convidados? Onde estão os nossos visitantes? Por favor, queiram colocar-se em pé. Você que não é membro da igreja e que está aqui conosco hoje, glória a Deus por sua vida. Há mais alguém? Há mais alguém? Temos essa visitante, outra visitante ali e mais duas. Olha que esse casal aqui à frente agora está parecendo mais convidado, mais visitante aí, né? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E o próximo momento agora não é um momento para você, nosso convidado, nosso visitante, mas é um momento para a igreja que ama o reino de Deus. Você que não é apegado às coisas da matéria, mas você diz assim, olha, eu quero contribuir para a expansão do reino. Então você vem, traz seu dízimo, traz sua oferta missionária de fé e faz isso com alegria. E Deus ama o que dá com alegria. Então enquanto nós estivermos cantando, traga o seu dízimo, traga a sua oferta para abençoar muitos, e seja você também um abençoado. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
queremos desejar mais e mais, mais e mais. Sim, Senhor, nós te amamos e nós desejamos muito a tua presença a todo momento, todo instante, a cada momento da nossa vida. Espírito Santo, vem mesmo, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Nós dependemos do Senhor, ó Deus. Nós precisamos do teu poder transformador. Nós não queremos ser, ó Deus, gente da religião apenas, de regras, fórmulas e tradições. Não, nós queremos ser o povo incendiado pelo fogo do Espírito, que ama, que serve, que é alegre, que tem paz, que é bondoso, benigno, que tem fé, mansidão, domínio próprio. Oh Senhor Jesus, opera, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Nesta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é uma ordem do Senhor Jesus para nós. E amados irmãos, se não fosse essa obra de Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós poderíamos orar ao Senhor, nenhum de nós teríamos o verdadeiro amor, nenhum de nós teríamos a verdadeira alegria, nem a verdadeira paz, nem nada. Porque sem Jesus não há vida, e sem Ele nós não podemos fazer nada. E o homem estava distante de Deus, separado de Deus por causa do seu pecado. Mas na noite em que Jesus foi traído, diz os evangelhos, Ele tomou o pão, repartiu e deu aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo que será entregue por vocês. Naquela mesma noite em que Ele foi traído, Ele também pegou o cálice e disse: bebam deste cálice, e ele é o meu sangue, significa, simboliza o meu sangue que será derramado por vocês. E quando Jesus derrama o seu sangue, Ele nos dá a possibilidade aos que creem de serem chamados filhos de Deus. De inimigos nós passamos a ser não somente servos e não somente amigos, mas filhos de Deus. E é isso que nós vamos celebrar hoje. Antes você precisa também fazer uma reflexão, pedir ao Espírito Santo que o ajude numa caminhada onde você vai colocar o seu coração diante de Deus. E aí você e Deus, você poder pedir perdão, você poder falar com Deus a respeito da sua vontade de ser santo. E se o Espírito Santo mostrar alguma coisa para você, faça, vá na direção do Espírito e tome da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que já entregou sua vida para Jesus, aquele que foi batizado e está em comunhão com a sua igreja. Então os irmãos agora vão passar e podem distribuir os elementos. Nós estaremos cantando, e quando você pegar os elementos, fique aí em oração com o Espírito Santo. Deixe Ele dirigir a sua vida. Sua própria
cálice, o seu pão. Permaneça em oração, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos nos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Quando Paulo escreve aos Coríntios, parece que é uma facção, uma divisão. Parece não, há facções, há divisões na igreja. E na hora de tomar a ceia diz, não pode ser assim. Porque quem come, quem bebe da ceia do Senhor e não está bem com o corpo de Cristo, está agindo contra o corpo de Cristo. Por isso deixa Deus falar no seu coração. De repente algo que nesta hora precisa ser trabalhado aí, um relacionamento, algo que você tem que colocar-se à disposição de Deus, dizendo, Deus me perdoa, eu quero reconstruir. Talvez seja algo que o Espírito Santo esteja falando com você, que você precisa santificar, né? Imoralidades, mentiras, enganos, corrupções. Arrependa-se, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, para que você tome dignamente a ceia do Senhor. À medida que Ele lhe traz a mente, confesse, arrependa-se, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Amém. Alguém que já tendo entregue sua vida para Jesus, sendo batizado, estando em comunhão com a igreja, deixou de receber um dos elementos, fiquem em pé, por favor. Todos aqui. Todos devemos tomar da ceia do Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, como já disse, partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse, comam, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos. Da mesma forma, tomou o cálice e disse, bebam, porque eu derramarei o meu sangue por vocês. E assim Ele fez. E Ele morreu, mas Ele não está na sepultura, Ele ressuscitou. E Paulo diz logo depois que a ordem para a igreja é: celebrem a ceia, cumpra a ordenança de Jesus, porque assim vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos do cálice. Comece a agradecer a Jesus. Agradeça de todo o coração. De isso, agradeça. Deixe sair lá do teu coração. Fala, Jesus. Jesus. Foi a tua graça, foi o teu amor. O teu amor gerou uma graça, Jesus. Oh, Jesus, nós somos alcançados por este amor. E hoje nós podemos ter comunhão com o Pai, sermos amigos, filhos. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, completa a tua obra, porque nós queremos, ó Deus, para sempre sermos do Senhor, pertencemos para sempre ao Senhor.
Jesus. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé, minha irmã. Passe o cálice para as pontas da fileira e faça dessa música a sua declaração a Jesus, que o sacrifício dele não foi em vão, e você agora para sempre é dele. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre, sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu, Senhor. Cante, meu Salvador.
levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre. Cante mais uma vez. Meu Salvador, serei pra sempre. Meu libertador, serei pra sempre. Sempre teu, Senhor. Louvado esse Deus poderoso, vivo, que reina soberanamente. Feche seus olhos, querido, Paizinho querido. Tu és o libertador, Senhor. E talvez nessa tarde, vidas, corações aprisionados precisam ter essa experiência de libertação em Cristo Jesus. Ter a sua mente liberta das cadeias. Ter o seu coração que é oprimido, sua alma que grita profundamente. Oh, Paizinho querido, pessoas que estão caindo nos mesmos buracos a cada dia, a cada semana. Mas, ó Deus, nessa tarde é tarde de celebração, é tarde de vitória, é tarde onde a gente conquista em Cristo Jesus, pela sua graça, a vitória. A gente começa a aprender, Senhor, que a gente pode avançar para o centro da tua vontade. A gente começa a aprender, ó Deus, nessa tarde, que a gente pode avançar para estar pertinho com o Senhor e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traz, Senhor, traz a tua presença sendo aumentada a cada instante, constrangendo o nosso coração a desejar. Tu és o meu libertador, eu te adorarei, levantarei as minhas mãos para dizer para sempre, para sempre, para sempre, todos os dias, eu quero ser seu, eu quero andar na tua presença. Oh, Paizinho querido, em nome santo de Jesus, ser presente no nosso meio, ser atuante no nosso meio. Transforma, Senhor, nessa tarde, o nosso coração, talvez ferido, talvez machucado, talvez solitário, num coração cheio da graça do Senhor, num coração que transborda do teu amor, um coração que experimenta que andar com o Senhor, não existe tempestade que pode naufragar o barco que nos leva para o centro do teu querer. Pai, nos rendemos a Ti, nos rendemos totalmente a Ti, porque precisamos do Senhor para tudo, para o nosso viver, para o nosso respirar, para as nossas escolhas, para as nossas decisões, para as nossas experiências de vida. Pai, nos ajuda a crescer, nos ajuda a avançar para o louvor da Tua glória, no nome doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Louvado, bendito é o nome do Senhor, Deus poderoso. Abra sua Bíblia, querido, Atos 18,
de 9 a 13. É um texto bem interessante, embora eu apenas esteja tratando de alguns versículos. Atos 18, de 9 a 13. Há um contexto dentro desse texto maravilhoso. Diz assim, Atos 18, de 9 a 13. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Queridos, é interessante que nesse texto a gente vai aprendendo algo tremendo. Paulo ele estava na sua 3ª viagem missionária. E Paulo ele estava na região da Ásia para pregar o evangelho, para compartilhar. Paulo ele tinha acabado de sair, o contexto é esse, ele saindo da cidade de Atenas, e ele estava indo para a cidade de Corinto, e ele chega lá. Paulo ele não estava sozinho, Silas e Timóteo estavam com ele, com Paulo ali, pregando a palavra, compartilhando sobre as experiências com Deus. O versículo 5 desse mesmo capítulo vai contando que Timóteo e Silas estavam com Paulo. O versículo 6 vai dizendo que Paulo teve uma experiência tão forte de frustração. O versículo 6 vai dizendo que Paulo estava cansado de pregar a palavra aos judeus que já deveriam receber a palavra de coração aberto. E eles estavam, ao invés de resistirem, eles estavam jogando injúrias, maldições contra a vida do próprio apóstolo Paulo. Versículo 6 diz isso. E foi justamente nesse momento que Paulo, ele sentiu a direção de Deus para ir pregar aos gentios, em toda a sua vida, em todo o seu ministério. E Paulo começa a desenvolver isso. Ele ganha Crispo e toda a sua família logo em seguida, e muitos outros também foram salvos em Cristo Jesus e foram batizados, diz o versículo 8. Ele ganhou Crispo, sua família, ensinou, os ganhou, eles e outros, e os batizou. E é interessante que a cidade de Corinto, queridos, é uma cidade mais ou menos 45, 48 quilômetros ali da região onde Paulo estava, e tem um forte comércio, por causa de ser uma cidade portuária. Então o comércio era muito forte na cidade de Corinto. Havia muitos estrangeiros, como Rio de Janeiro, como Londres, como Nova York, como Sydney na Austrália. Assim era a cidade de Corinto, que recebia gente do mundo inteiro, muitas coisas acontecendo. Mas também essa cidade era conhecida como uma cidade da deusa Afrodite. Era uma deusa que tinha pelo menos 1000 sacerdotisas cultuais ou prostitutas. Mulheres que às vezes após o culto saíam do templo de Afrodite, iam pelas ruas para promover a depravação geral na comunidade. Corinto também era conhecida como a cidade onde a gente pode cometer a fornicação. Era tão conhecida quanto. Foi nesse contexto, queridos, que Paulo planta uma igreja de Cristo na cidade de Corinto. Portanto, eu quero compartilhar que Deus abençoe e protege a todo crente que obedece. Deus abençoa e Deus protege a todo crente que obedece. Então o melhor caminho, queridos, é obedecer. E é um desafio para nós nesta noite. Nós vamos recuar ou nós vamos avançar? E eu pergunto para você agora: você vai recuar ou você vai avançar? Eu quero avançar, sempre, em todas as áreas da minha vida, eu quero avançar.
Esse é um grande desafio, e esse trecho da palavra de Deus, nós vamos encontrar 4 desafios para avançarmos com o Evangelho na nossa vida. E queridos, o primeiro deles, para a gente avançar, está lá: quem avança, vence o medo. Repete comigo: quem avança, vence o medo. Diz o versículo 9, queridos, que certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue o quê? Falando, e não fique calado. O texto, meus amados, vai dizendo que certa noite Deus falou com Paulo. Paulo, ele tinha esse costume de sempre buscar o Senhor. Paulo sempre estava buscando orientação, direção, para tomar decisões, para fazer escolhas na sua vida. E esse não era um momento isolado. Se você, com a sua Bíblia, marcar aí Atos 16, versículo 9, você vai ver outro momento em que Deus estava falando com Paulo. Era um momento em que Paulo tinha programado, planejado ir para a região frígio-gálata. E o Espírito Santo que o impulsionou para avançar naquela direção, o mesmo Espírito Santo, com liberdade, com autoridade, disse assim: você não vai não para lá. E o versículo 9 de Atos 16 vai dizendo que Paulo, à noite, teve uma visão vinda da parte de Deus, onde tinha um varão da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então isso era uma coisa comum na vida de Paulo. Paulo tinha sempre essa busca para pregar o Evangelho, mesmo no meio da oposição, como é agora o capítulo 18, versículo 6. Ele estava pregando para os judeus, e esses judeus estavam injuriando, estavam amaldiçoando. Paulo não parou de pregar, mesmo no meio das dificuldades, das oposições. Eu faço uma grande diferença entre o crente que prega e é chato, e o crente que prega e faz diferença. O crente que prega e é chato é aquele que não está sensível às necessidades das pessoas. O crente que prega e é chato é aquele que não está sensível às limitações das pessoas. Ele até prega a palavra, ele até ministra a palavra, ele até conhece muito da palavra de Deus de cor, sabe fazer aplicações lindas, mas a palavra não causa efeito na vida dele. Ele continua dando mau testemunho, ele continua não pagando as suas contas, a sua mente continua poluída, infestada do lixo do mundo. Ele continua sendo egoísta, mas ele vem na igreja, um ambiente gostoso, é legal. Esse é o crente que prega e é chato, porque ainda não teve uma experiência profunda com esse Deus maravilhoso. O crente que prega e faz a diferença é aquele que ele sabe que a coisa mais importante na vida dele é o próprio Senhor Jesus. Ele sabe que para o Senhor nada é impossível. Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Esse crente que faz a diferença, ele sabe que com emprego ou sem emprego, ele vai ser fiel a Deus. Esse que faz a diferença, ele sabe que no meio das lutas, das dificuldades, ele sabe: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, Jesus faz a diferença na nossa vida. Esse crente que faz a diferença no mundo, ele não depende dos elogios das pessoas, ele não precisa ser elogiado, um tapinha nas costas, porque ele sabe a quem ele está servindo, ao Deus vivo e poderoso. Ele vai elogiar, ele vai sempre ser grato, mas ele não vai depender disso para avançar em Cristo Jesus. Ele sabe que na hora da prova, da luta, da dificuldade, aquelas pessoas que vão caçoar de você, que vão injuriar você, é na hora da luta, elas vão chegar até você e para dizer: você pode orar por mim? Quem avança, vence o medo. Deus, diz o texto, queridos, que Deus falou para Paulo. O que Deus tem falado para você nos últimos 7 dias? O que Deus falou para você no dia de hoje? O que Deus está ministrando no teu coração, onde o coração precisa queimar em andar na presença do Senhor? Deus falou com Paulo e Deus disse assim: Paulo, não tenha medo. Do que você tem medo, querido, amado, amada? Eu imagino que alguns têm medo, por exemplo, de barata. Se passar uma barata aqui, meu Deus do céu, vai ser um mover
tremendo. Vai ter gente que vai aprender a voar. Tem gente que tem medo, por exemplo, de não casar, ficar solteiro para o resto da vida. Tem gente que tem medo de não passar na prova do vestibular e não ir para uma universidade. Tem gente que tem medo de não conseguir um bom emprego. Do que você tem medo? Deus estava falando para Paulo: não tenha medo. Tem gente que tem medo de falar de Jesus. Eu vou falar algo, eu não sei por onde começar, alguém vai me perguntar, eu não sei responder. Querido, quem anda com Jesus vive experiências tremendas, para a glória do Senhor. Vença o medo de falar de Jesus para a vida das pessoas, com a tua própria vida, e se for preciso, use palavras. Se for preciso, use palavras, mas permita que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Peça a Deus, hoje, experiências. Comece a pedir: Deus, me dá experiência. Me dá experiência. Eu lembro de um jovem que dizia assim: Deus, eu preciso de experiência. Eu quero ter experiência com o Senhor. E esse jovem saiu de um culto de sábado à noite, depois da igreja, e ele dizia: Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus começou a falar com ele. E Deus disse assim: para o carro e compra 1 litro de leite. Ele falou assim: Deus está doido. Deus, só tem certeza? E ele parou o carro, comprou 1 litro de leite. Ele falou: Deus, para quê? Eu não tomo leite. Mas pôs um carro e continuou andando. Daí a pouco Deus disse assim: para o carro ali e entrega o leite naquela casa. Eu falei: Deus, o senhor está doido. Eu não conheço ninguém nessa região. Mas você não pediu para Deus te dar experiência? Obedece. E ele falou assim: ó Deus, eu vou, mas se a pessoa não abrir a porta, eu vou embora. O senhor vai ficar no constrangimento. E aí ele foi, parou o carro, ficou pensando, falou assim: rapaz, que mico. Ele olhou para um lado, para o outro, para ver se não tinha ninguém. E aí ele foi lá, tocou a campainha, né? Não viu nada. Ele falou: eu vou embora. E ele já ouviu passos. Era uma senhora, uma mulher, porque o sapato já revelava o tipo de pessoa que estava andando. E aí abriu a porta, ele começou a gaguejar e disse: ó, a senhora não vai entender bem, mas Deus me mandou comprar um leite. A mulher pegou o leite com alegria e já foi voltando para dentro de casa, não falou nada para o rapaz. O marido perguntou: quem que é, bem? É um anjo de Deus que ouviu a nossa oração. Nosso bebê vai parar de chorar porque agora tem leite para ele. Você quer experiência com Deus? Começa a pedir experiência. Deus vai falar, Deus vai ministrar no teu coração, mas obedece. Quem avança vence o medo, querido. O medo de falar de Jesus, o medo de poder não vencer as tentações, as dificuldades. Deus vai te dar vitória, mas você precisa avançar em nome santo de Jesus. Quem avança vence o medo. Você quer avançar? Onde você precisa superar na sua vida? Quando a gente anda com Jesus, a gente avança, mesmo a despeito da tempestade. Amém? Quem avança tem visão. Repete comigo: quem avança tem visão. Versículo 10 diz assim: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Queridos, você está conectado com Deus? Você está ligado com Deus? Aqui tem 3 verdades profundas, ou 3 promessas da palavra de Deus. A primeira dela é: estou com você. Quem avança sabe que o Senhor está com você sempre, em todo tempo, em todo lugar. Queridos, eu estava em Belém do Pará, no mês de abril, e encontrei uma turma muito joia, que é o Ediadson. Deixa eu ver se aparece a foto dele aqui. Aí está. Ediadson, 20 anos de idade. Ele mora na cidade de Ubim. E aquele jovem, na sua comunidade, são 70 habitantes. Não são 70 mil, são 70 pessoas que moram na cidade de Ubim. O Ediadson aceitou o Senhor Jesus e ele decidiu viver toda a sua vida para o Senhor Jesus. E aí, então, ele foi para o Centro de Formação Missionária da Junta de Missões Nacionais.
E ele pega um barco que leva 38 horas para chegar no centro de formação missionária. 38 horas. Querido, você pega um avião daqui de Campo Grande, vai para São Paulo, vai na Europa, faz uma reunião, volta, não dá 38 horas. Isso é para ir, mas 38 horas para voltar. O Ediarson, então, ele decidiu: eu quero dar minha vida para o Senhor Jesus. O BIM, queridos, não tem McDonald's, não tem shopping, não tem cinema, 70 habitantes. Ele ganhou dos 70 habitantes para Jesus 60 pessoas. 20 anos de idade, 20 anos de idade, queridos. Ele começou a plantar uma igreja ali, queridos. Ele disse: eu quero avançar em nome de Jesus, eu vou vencer o medo. 60 pessoas, ele não parou por aí. Sabe o que ele fez? Ele começou a treinar aos 20 anos de idade as pessoas que ele ganhava, e ele começou a abrir igrejas ali nas cidades, nos vilarejos vizinhos. 20 anos de idade, Ediarson. Você conversa com ele, eu fiquei impactado, porque ele dizia assim: eu vou ter medo de quê? Quem tem que ter medo de mim é o demônio, porque Jesus está comigo. E queridos, é exatamente isso. Quando você entende e crê que o Senhor Jesus está com você, quem tem medo é o demônio. Porque o demônio não vai tirar você debaixo das asas do Todo-Poderoso. É por isso que eu preciso correr e dizer: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero estar debaixo das tuas asas todo dia, todo tempo, toda hora, porque o melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. Essa é a promessa. Olha, eu vou estar com você todos os dias. Segunda promessa, o segundo momento, segunda verdade nesse texto que diz: ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Paulo sabia disso, queridos. Ele estava numa cidade grande, na cidade de Corinto, como eu já falei, comparada naquela época como Londres, como Paris, como Rio de Janeiro, como Sydney, muita gente. E havia oposição, como o versículo 6 estava dizendo, gente lançando maldição, injúrias. E Deus estava dizendo assim: olha, porque você me busca, porque você me permite eu estar com você, ninguém vai te ferir. Ninguém vai te ferir. E queridos, quando a gente vive essa experiência, é tremendo. E eu convidei uma pessoa para falar. Era para falar no culto, mas eu vi aqui, eu vou chamar, não vou perder a oportunidade não, né? Vai ter aí uns minutinhos. Vem cá, Fernando. E aí você vai aplaudir a vida do Fernando aqui. Vem cá, Fernando. Glória a Deus. Gente, olha que legal. Se eu casei, você que está solteiro, pode ficar tranquilo que você também vai casar, viu? Quero apresentar a Marlúcia, minha esposa, presente de Deus na minha vida. E não sei se vocês sabem, quero apresentar também a Zilfa Brás, que é minha irmã, né, em Cristo. E eu quero falar um pouquinho de pessoas, fazendo a introdução do que o pastor falou aqui, sobre pessoas que anunciam a Cristo sem medo. Eu sou filho de uma senhora chamada Isabel, uma afrodescendente. E meu pai é Paulo Barbosa, já falecido. Minha mãe foi sempre amada em Cristo, Deus enviou pessoas para amá-la. Meu pai veio de uma linhagem de misticismo, de umbanda, e eu nasci numa casa dividida. Eu conheço violência doméstica, vendo meu pai espancar minha mãe direto, chegava em casa e era violência em cima de violência. Meu sonho, quando criança, era ficar parrudinho e cobrir meu pai na porrada. Vocês conseguem imaginar isso? Mas havia no bairro ali no Guanandi, onde eu não era nem nascido à época, minha mãe entregou a vida dela para Jesus, e um pastor por nome de Tércio foi quem a batizou. E assim que ele batizou minha mãe, ele entrega minha mãe para um jovem, à época ali, recém-formado, e cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, e ele chega para essa pessoa chamada Isaac Brás, que é o pai da Zilfa, e pega e fala para ele assim: cuida dessa menina para mim. Minha mãe, recém-casada, violentada o tempo todo, não tinha onde morar. Esse pastor, ele pega então e vê as necessidades que a minha família encontrava à época. Então ele pega ali, o Guanandi era um bairro desabitado naquela época, e ele arruma para minha mãe
um terreno para pagarem lá em, tipo casas, essas lojas assim, né? Pagar em várias vezes, mas ela não ia morar numa casa, num terreno. Então ele arruma aquelas casas de madeira, né? Arruma madeira, então fazem mutirão. Então agora minha mãe e meu pai têm uma casa para morar. E uma casa, gente, é uma casa bem assim, que na época lá para o Guanandi, quem era burguês tinha uma casa de madeira com mata junta, né? Porque, não sei se vocês sabem o que é mata junta, é uma madeira que vai entre a outra madeira para não deixar o vento entrar. Nós andávamos, já quando eu já era gurizinho, a gente andava no Guanandi atrás de pó de serra para fazer a fogueira para se esquentar num dia como hoje. E a casa dos meus pais, na época, não tinha um mata-junta, era casa assim, mas era o que a gente tinha ali, e aquele pastor, o que ele fez com a minha mãe, não é novidade, ele fez com várias outras pessoas. Esses dias atrás eu estava indo para um acampamento, me ligaram e falaram assim: Fernando, hoje é o dia do encontro dos filhos do pastor Isaac, várias pessoas que aquele homem influenciou diretamente, de famílias que ele amou, que ele abria mão do seu tempo para estar ali. Então, esse pastor, ele tinha dado uma casa para os meus pais morarem, e quando o pastor Isaac chegava na casa da minha mãe e do meu pai, para fazer uma visita, sabe o que acontecia, gente? O meu pai, ele expulsava o pastor de lá como quem se expulsa um cachorro, como quem se expulsa alguém que não tem estima nenhuma. E aquele cara podia olhar assim e falar: mas depois de tudo que eu fiz, ainda vem aqui e esse homem não me aceita. Então esse pastor, ele sempre cuidou da minha mãe, tinha reuniões de oração e as irmãs cuidavam da minha mãe. O tempo foi passando, meu pai cada vez mais em trevas, meus irmãos, na nossa casa são 5 irmãos, eu sou o do meio. Gente, constantemente nós víamos ali meu pai possuído por vários demônios. Essa foi a minha infância. Esse pastor, ele toda semana ele andava naquele bairro visitando casa por casa. Eu estou sendo bem sucinto por causa do tempo, mas eu me recordo, e eu já vou voltar para os pontos que marcaram a minha vida. Esse pastor morreu em 1994. Quando ele morreu, até o padre do bairro foi ao velório, porque esse cara marcou o tempo dele. Ele viveu uma vida em Cristo que é fantástico. Esse pastor, quando as coisas estavam acontecendo com a minha mãe, ele era aquele cara que sempre despejava fé, fé e fé. Gente, eu com 12 anos de idade, eu fui adotado pelo crime. Meu pai era caminhoneiro, ele era lá fora, nos bar, no boteco, meu pai era o cara, mas em casa era terrível. E com 12 anos de idade, o crime começou a me falar que eu podia, que eu era capaz. Eu tenho uma deficiência física, que se vocês... dá para olhar aqui, minha perna direita é mais grossa que a perna mais fina. Então, quando eu era criança, meu nome era Manquitola Perna Fina. Então, assim, eu não tinha um nome, eu cresci com isso. E a primeira pessoa que me falou que eu podia, que eu era alguma coisa, era o crime. Então eu quero fazer um parênteses para você que é pai, para você que é irmão, para você que é amigo. Quantas vezes você tem entrado nessa onda de pejorar pessoas, né? E sem querer a gente está mandando essa pessoa para o vale, né? Para a escuridão. Então eu tive a aceitação no crime, mas a aceitação no crime, ela foi querendo alguma coisa. E eu me tornei bom no crime. Com 18 anos de idade, eu fui premiado no crime. Fui para a cadeia. Cumpri 2 anos. Mas eu quero falar para vocês que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu fui preso. Pasmem, foi quando eu fui preso. Porque, gente, cadeia não endireita ninguém, mas Jesus endireita todo mundo. Todo aquele que tem um encontro pessoal com Jesus nunca mais vai ser o mesmo. Então eu vou para a cadeia, passando por aquele momento lá a recepção calorosa lá, né, tal. E eu estava muito indignado, eu estava assim, passei por um dia terrível, porque, gente, até bandido tem moral. Então, quando você aparece na televisão, aquelas coisas todas ali, é o ditado: a casa caiu, né? Então, você não tinha mais como esconder, nem nada. E o que aconteceu nesse dia, no dia da minha prisão? O pastor Isaac ficou sabendo que eu estava preso. E o que ele faz quando ele fica sabendo? Ele é tão proativo, ele pega e vai na casa da minha mãe, na hora do almoço ali, e fala assim: Paulo, essa é a hora que o seu filho mais precisa de você. Vamos. Aí ele foi com meu pai lá na delegacia. Chegou na delegacia, eu estava acabado ali pelo dia, que eu estive um dia exaustivo ali, né, de interrogatórios e tal. E, gente, pela primeira vez na vida,
eu vi Deus e o diabo, um do lado do outro. Porque meu pai, ele era a conotação clara para mim do que é Satanás. Porque eu via meu pai fazendo atrocidades com a minha mãe o tempo inteiro. E aí, naquele momento, eu vejo o pastor Isaac e meu pai lado a lado. E aí, meu pai pega e fala para mim assim: vem cá, guri, me dá um abraço, que eu te amo. Gente, eu não entendia, não sabia o que era amor, não sabia o que era nada disso, porque eu fui criado num bairro ali criado com 5 homens. Eu falo, até minha mãe tem um jeito de, né, porque é 5 homens, não tem um lado. Então a gente foi criado muito, tinha que se virar. Naquele momento meu pai chega para mim na grade e fala assim: meu filho, vem cá, me dá um abraço que eu te amo. Gente, mas me veio um flashback de toda a minha história. Porque, na verdade, o que eu queria na minha vida inteira era que o meu pai falasse que me amava. Eu não precisava ter passado pelas coisas que eu passei para ouvir: vem cá, guri, me dá um abraço que eu te amo. Naquele momento, toda a minha raiva, todo o meu furor, todo aquele ódio que eu tinha caiu por terra. E aí eu quero trazer... Gente, se eu for falar para vocês do meu testemunho, essa é uma parte dele e tem muita história. Tem o Júnior que está ali, que quando eu saio da cadeia vai me visitar nos cultos lá com a igreja da Memorial na época. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que o pastor Yuri pregou sábados atrás, dizendo o seguinte: se você quer ser uma ponte, você tem que ver que você vai ser pisado. Ponte foi feita para ser pisada. E pensa no orgulho do pastor, desse pastor, pastor Isaac. Ele era tenente do exército, né? E você, principalmente no exército, que você tem aquela questão das pompas, tudo. E o que o meu pai fazia com este homem, o que o meu pai falava verbalmente, naquele dia ele se despiu de tudo, porque mais interessava que um pecador se arrependesse do que o orgulho dele. Então eu quero encerrar minha fala deixando isso para você. O que você está disposto a fazer para que um pecador se arrependa? Sabe, amados, quem avança vence o medo. Quem avança tem visão daquilo que Deus tem para mim e para você. E diante de uma palavra dessa tremenda, tem outras coisas que o texto vai falando sobre a autoridade de ensinar, sobre quem avança vence todas as dificuldades. No outro momento a gente pode compartilhar o resto dessa palavra, mas eu não posso deixar de lançar o desafio no teu coração nessa noite. O Fernando acabou de dizendo aqui, fechando, que o que ele fazia tudo era para ouvir do seu pai, que o amava. Recebeu um abraço. Meu amado, minha amada, Jesus está aqui para dizer que te ama. E Ele está aqui para te abraçar. Ele está aqui para dizer: olha, eu estou com você, e ninguém vai ferir, porque eu tenho muita gente nessa cidade. A promessa de Deus na vida de Paulo, que ninguém ia tocar para cumprir o propósito de Deus, ganhar as pessoas, na qual Paulo estava na cidade de Corinto, uma cidade depravada. Quando a gente começa a abrir o nosso coração para Deus, Deus faz exatamente isso. Ele diz: olha, se você permitir, eu vou estar com você. E ninguém vai te ferir, sabe por quê? Eu quero ganhar a cidade de Campo Grande. Eu quero transformar a vida dos moradores da cidade de Campo Grande, mas eu preciso avançar. Que áreas na sua vida, meu amado, minha amada, você precisa avançar? Em que áreas na tua vida você tem recuado? Talvez o medo tenha dominado a tua vida, talvez a falta de visão de Deus. Você tem muita visão do mundo, das coisas, mas são coisas, elas vão ficar aqui. Feche seus olhos. Nós participamos da ceia, comunhão com Deus. E a pergunta é simples: aonde você precisa avançar na sua vida? Que áreas na sua vida está sendo dominada pelo medo? O Espírito Santo de Deus está aqui para ministrar o teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui para dizer: olha, me permita andar com você. Me permita proteger você, porque todo crente é abençoado e protegido por Deus quando obedece. Eu não posso obedecer no teu lugar. Você não pode obedecer no meu lugar.
Mas esse é o desafio para você, igreja do Senhor Jesus. Que áreas na tua vida precisa avançar? Talvez você saiba tanto da palavra de Deus, mas ela ainda não está transformando o teu caráter para ser parecido com Jesus. As pessoas de Campo Grande só vão ver Jesus pertinho da gente. O povo de Campo Grande é míope no bom sentido que eu quero dizer isso, porque não vai ver Jesus longe, vai ver Jesus pertinho de você. Suas atitudes, suas escolhas, sua maneira de vestir, de pensar, seus alvos de vida, revela o caráter de Jesus. Em que áreas você precisa avançar nessa tarde, nessa noite, para a glória do Senhor? Continue com os olhos fechados, cabeça concentrada no Senhor. Eu quero fazer o desafio para você, igreja. Se há alguma área na sua vida que precisa avançar, e Deus tem ministrado no teu coração, aonde você estiver, fique em pé, e eu quero orar a Deus pela tua vida. Se há áreas na tua vida em que você diz: Senhor, aqui o Senhor ainda não avançou, aqui o Senhor ainda não conquistou, aqui ainda sou eu que reine a minha vontade, e você entende que nessa noite você quer entregar essa área da tua vida para o Senhor Jesus, fique em pé onde você estiver, e eu quero orar pela sua vida agora. O segundo e último desafio que eu quero fazer é você que ainda não teve um encontro com Jesus. Você ainda não sabe exatamente quem é Jesus e o efeito de Jesus na sua vida. Você tem certeza sobre muitas coisas, mas se você não tem certeza que quando morrer vai para o céu, para viver a eternidade com Jesus, a eternidade com Jesus, um lugar onde não tem mais choro, não tem dor, não tem perda, é um lugar maravilhoso, é um lugar onde eu quero ir, onde eu oro: Senhor, eu quero estar preparado cada dia para estar com o Senhor. Lá eu não vou precisar mais lamentar, eu não vou precisar mais chorar. Lá é o lugar perfeito, eu vou estar com o Senhor Jesus, eu vou estar com Pedro, com João, com Paulo. Eu vou precisar da eternidade inteira para poder ouvir as histórias dele. Se você ainda não tem certeza que você, quando morrer, vai para o céu, essa noite você pode ter a certeza, sim. Essa noite você pode abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero também ter essa convicção, eu quero dar o primeiro passo nessa noite e dizer: Senhor, eu quero avançar para a eternidade na tua presença. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples, porque você em Cristo Jesus tem a liberdade de levantar a sua mão aonde você estiver e dizer: eu quero isso para a minha vida também. Se você quer isso, onde você estiver, levante a sua mão. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, você pode fazer isso. Levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar também pela sua vida. Alguém aqui nessa noite que quer fazer essa decisão, entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém? Amém. Vamos orar. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração. Eu te agradeço porque o Senhor avançou do céu aqui à terra para mostrar que é possível agradar ao Senhor. E mesmo aqui na terra o Senhor avançou caminhando na limitação como ser humano. Sentia cansaço, choro, tristeza, fome. E o Senhor avançou para que o homem pudesse ver em ti que há possibilidade de agradar ao Senhor. O Senhor continua avançando, e o Senhor avançou até a cruz para dizer que o limite do teu amor para conosco vai além da morte. É verdade, o Senhor morreu por amor a nós, mas o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, para dizer que nada pode impedir o Senhor de realizar a tua vontade na vida de todo aquele que deseja obedecer e andar na tua presença. Pai, eu oro pelos meus amados que estão em pé dizendo: Senhor, eu quero avançar, eu preciso avançar. Áreas que o Senhor sabe,
O Senhor vai prescrutando o coração, a alma, a mente. Espírito Santo de Deus, permita que nesta noite eles que já deram o primeiro passo comecem a experimentar a vitória, a conquista de avançarem para vencer o medo, avançarem para ter a visão de ganhar a cidade de Campo Grande para Jesus. Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida. Espírito Santo de Deus, usa a tua palavra para nos abraçar, usa a tua palavra para nos envolver, usa a tua palavra, Senhor, porque com certeza alguns que estão aqui, eles não têm certeza absolutamente de nada de bom na vida deles. Há pessoas aqui, ó Deus, que já foram feridas, que foram abusadas, pessoas que tiraram dela a alegria, a esperança e os sonhos. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar isso na vida deles. O Senhor está dizendo que ninguém mais vai te ferir, porque eu vou estar com você, para que você seja um testemunho, uma luz na escuridão, para quem está procurando graça do Deus vivo e poderoso. Pai, obrigado. Obrigado por esses amados e amadas em pé dizendo: eu quero avançar, eu quero avançar. Ajuda, ó Deus, no avanço, para que a gente possa ouvir os testemunhos dos avanços, das conquistas, que eles possam glorificar o teu nome, te exaltar e bendizer, para que eles possam romper com todo o medo e dizer: o meu Salvador vive e reina soberanamente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença, doce presença. Obrigado pelos testemunhos que a gente pôde ouvir do Ediardson lá em Ubim. Abençoa a vida dele, para que a gente possa perceber o impacto de um jovem que não mediu esforços para fazer a tua vontade. Levanta muitos Ediardson no nosso meio, homens e mulheres que vão dizer: por Jesus eu faço qualquer coisa, por Jesus eu dou a minha vida, para que a cidade de Campo Grande conheça que há esperança. Muito obrigado, em nome santo de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja, fique em pé. Que você tenha uma semana abençoadora. Você, maridão, não esqueça de comprar rosas para sua esposa amanhã, de abrir a porta do carro para ela, de mandar uns recadinhos abençoados e dizer: olha, eu estou pronto para caminhar mais 50 anos com você, para a glória do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor nos despeça na tua presença, porque o Senhor é Deus maravilhoso e poderoso. Pai, nos leva cheios do Senhor, nos leva cheios da tua palavra, para impactar essa semana, as pessoas que moram perto de nós, que convivem conosco, para que elas possam ver perto de nós Jesus. Pai, leva-nos na graça do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vai na bênção, meu amado.